como cantam os leves, né? Então eu percebo que isso é muito mais comum. Então, Giovana, olha, eu tô com esse timerzinho. Legal, né? Aí aconteceu isso com a isso aí não vai pros cortes, hein? Pode deixar assim, que fica mais legal. Fala, meus caros, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Kathleen e vamos para a primeira entrevista de 2023. E hoje eu tenho orgulho de apresentar a banda Age of Artemis. Ou melhor dizer, os nossos entrevistados é o Ayrton Araújo, vocalista da banda, e Giovanni Sena, baixista. Eu vou chamá-los aqui para bater um papo. Mas antes, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a galera. Salve Ayrton e Giovanni! Sejam muito bem-vindos aqui na Broken Rock, primeira entrevista de 2023. Muito massa. Que honra, hein? Muito obrigado. Bacana. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Kathleen. Prazer estar aqui na Broken Rock. E vamos lá, vamos trocar essa ideia aí, né? Que vai ser muito massa. Vamos começar aqui. Começando a falar um pouquinho da trajetória da banda de vocês, a Age of Artemis. Muitos assim já conhecem o enorme trabalho de vocês, mas eu gostaria que vocês apresentassem bem a formação da banda e contassem um pouco da trajetória de vocês. Quem é a Age of Artemis? Olha, essa pergunta sempre ficou meio que convencionado que os mais antigos respondessem esse tipo de pergunta, né, da trajetória e tal. Mas dessa vez eu queria fazer diferente. Olha, é uma prova oral. Vamos ver se, né? O Ayrton já foi treinado para isso aí. Eita, nós. Cara, pô, aí, sacanagem. Vamos lá. Realmente, geralmente a gente eu sempre dou isso, né? Eu fico, não, peraí. Ficar na minha, porque eu sou o novato do rolê. A Artemis, pra ser sincero, aí você vai ter que falar se você sabe a data de estreia mesmo da banda, assim, porque a banda começou com por exemplo, o membro mais original, digamos assim, né, da primeira formação da Artemis é o Gabriel, né, é o T-Bone. E aí ele formou ali com o Pedro Sena. O Grego acho que não estava na primeira formação, se eu não me engano, né? Não lembro se ele entrou no Overcoming Limits. Mas aí com essa formação eles começaram a parada ali naquela vibe de banda mesmo, né? Iniciando ali, se conhecendo, testando as coisas e lançaram o primeiro EP, que é... Puta, agora esqueci o nome do EP, olha. Eita lasqueira. Uma coisa Fields of Ascension. Pronto, só lembro do Fields. Fields of Ascension. E aí, beleza. Esse EP é aquela coisa, foi aquela obra inicial ali pra galera entender como trabalhar junto e tal, mas depois eles quiseram, né, dar um passo aí mais sério, digamos assim, né, rumo a se profissionalizar, trazer uma parada, uma estrutura, enfim, aquela coisa que todo mundo quer, né, levar a banda pro próximo passo. E aí eles foram ali fazer o álbum com o Edu Falaschi, né, na produção, que foi o Overcoming Limits. E nesse álbum é que o Giovanni entrou na formação da banda, né? Ele foi convidado ali. Já estava no período de gravação, né, o Giovanni? Foi exatamente. As composições já estavam prontas e tal. E eu entrei na época de gravar os baixos, né? Então eles me convidaram e aí eu gravei os baixos e aí eu acabei acompanhando a galera para fazer parte da formação em si, né? Do disco. E aí... O Grego entrou na época da gravação um pouco, ele ajudou a compor, na real, né? Ele já estava antes, né? Ele já estava já na pré-produção do disco, ele já estava na banda. Porque a banda, eu acho que ela traçou um caminho que eu acredito que seja natural de qualquer banda, sabe? Sabe aquele degrauzinho de banda de garagem, banda de um sonho, aí grava uma demo, aí depois grava o disco. Aí eu acho que a gente está nesse processo aí, sabe?
subir esses Tá degraus assim, o patamar tá se elevando a cada dia, né, da banda. Exatamente. Não, e com esses degraus a gente já tem 4 discos lançados, né? Nessa trajetória aí. E acredito que só tenha, assim, tem evoluído a banda, né, na verdade. A banda tem amadurecido cada disco e eu acho que isso é uma questão natural, questão de tempo também, né? De maturação e tal, de definir realmente quem está no barco, quem não está. A situação de banda de heavy metal no Brasil, a gente tem que ralar pra caramba, né? Então, só fica realmente quem tá muito afim, né? Tem esse agravante. Eu diria até que é um movimento natural, né? Continuando essa trajetória da banda aí para eu tentar encurtar essa história aí, mas né, de uma forma mais consolidada aí. Então, nesse período aí foi que a banda se formou na primeira formação mais sólida, assim, né? Que foi quando o Giovanni entrou, tava com o Grego na guitarra, o Pedro Sena na batera, o Tibone em uma das guitarras também, e o Alírio entrou como vocal também no período da gravação do álbum, né? E aí essa formação perdurou por mais um álbum, que foi o do Waking Hour. E aí depois já houve algumas mudanças aí, né? E como o Giovanni falou, eu acho um curso natural já, né? É uma coisa muito, como ele falou, quem fica é quem realmente estava a fim de ficar, né? Então tem muitas coisas que mudam. A gente pode pegar várias bandas aí que tiveram, não precisa ser do Brasil, bandas históricas. Você pega um Deep Purple mesmo, né? As mudanças que houveram ali na banda, e a banda nunca deixou de evoluir, nunca deixou de ser sensacional, nunca deixou de ter, sabe, músicos excelentes e músicas excelentes. Então, a banda continua na evolução, com certeza, porque é aquela coisa, a experiência ninguém tira, né? Então, sempre fica guardado ali o que funcionou, o que não funcionou, o que já foi feito, como que pode ser inovado, sabe? Quais coisas a gente pode arriscar. Então, depois desse período aí com a Alírio e com o Pedro Sena na batera e com o Grego nas guitarras, né? Aí houveram algumas alterações para o terceiro álbum, que foi o Monomyth, né? O terceiro álbum, né? Porque aí eu tô não contando os Fields of Ascension como um álbum, né? E aí entrou o Pedro Campos no vocal, né? O Jeff, né? O Jeff Castro na guitarra no lugar do Grego, e na batera já estava o Ricardo Linás, que tinha entrado um pouquinho antes do Jeff. E aí fizeram o Monomyth, que é o meu favorito até então, né? Eu gosto demais, assim, do álbum elétrico, né? E foi isso. Depois, então, acabou que a última alteração até então foi a minha entrada, né? Saiu o Pedro e eu acabei entrando, muito feliz por já ser um fã da banda desde o início. Afinal, eu peguei eles gravando. Que legal! Eu acompanhava desde os reports lá da gravação do Overcoming Limits em 2010, né? Eu acho que foi ali antes de iniciar essa estrada mais profissa, digamos assim, da banda, né? Que foi mais sólida ali essa formação. E eu apaixonei na banda naquela época, então eu sempre vinha acompanhando. E olha só, né? De uma forma muito engraçada, eu sempre falo, acabei caindo na banda aqui. O Giovanni acabou trombando no meu nome, veio falar comigo, eu fiz o teste e tamo aí, né? E aí, em 2000 e agora já me ajuda aí, porque esse gap de pandemia, tá ligado? Todo mundo se enrola ainda, né? Não é uma parada muito fácil de lidar, né? Então, ali em 2020, foi isso, né, Giovanni? Foi 2021, porque a gente tá em 23, olha aí, a zica. Em 2021, a gente lançou o nosso primeiro álbum acústico, né? Que foi ali uma comemoração de 10 anos do Overcoming Limits, que foi esse álbum aí, né? Que foi o que marcou, foi até onde eu conheci a banda. E a gente fez aí novos arranjos incríveis para essas músicas, né? Fizemos um álbum que eu acho assim espetacular, acústico, com novos arranjos aí, uma música inédita e tal. E esse foi o que marcou a minha entrada na banda aí. E agora seguimos aí, né, trabalhando em novidades muito boas que estão para vir aí. Legal. Para criar expectativas do pessoal. Né? Sobe o crédito agora, porque já... Você fala do Overcoming, né?
completando aí 10 anos, né? Lançado em 2021. Eu queria saber como que foi toda a preparação para esse álbum. Teve algumas dificuldades aí de fazer alguns arranjos? Como é que foi toda essa Aí é com o mestre dos arranjos, vai, Giovanni. Não, acho que ele foi bem fluido, sabe? A gente não teve problema nenhum. Acho que as coisas aconteceram como devem acontecer, né? Como deveriam, pelo menos, como já rolou, né? Então, não, foi muito tranquilo. Acho que foi o álbum menos estressante, assim, de gravar, comparando com os outros, né? Foi muito tranquilo, porque a pandemia fez com que a gente investisse em tecnologia. Então, cada um investiu no seu próprio home studio, sabe? Aí, com esse investimento, a gente acabou gravando muita coisa em casa, né? Que isso foi uma facilidade muito grande, porque a gente tinha tempo para maturar as ideias, né? Teve mais tempo, não tinha aquela pressão de estúdio, de você ficar no estúdio, a gravação é de tal hora a tal hora. Não, em casa você está em casa, né? Então, bem você estava tranquilo, né? Bem tranquilo, exatamente. E, claro, com exceção da batera, que foi gravada no próprio... Quer dizer, foi no próprio estúdio do Ricardo. O Ricardo tem um estúdio em casa, a gente tem essa felicidade, né? Do baterista ter um estúdio em casa, então ele gravou a bateria. Então, na verdade, foi um disco produzido, gravado, com exceção das percussões, porque percussão, a gente precisa de uma sala bacana assim, para gravar a percussão e microfones bons. Aí, na percussão, eu tive que ir no estúdio, o convidado, né, que fez parte do disco gravando as percussões, aí eu tive que me deslocar até o estúdio. Mas, com exceção das percussões, tudo foi em casa, foi muito tranquilo. E eu espero que os próximos sejam assim também. Porque a gente envelhece mais. Com certeza. É o seguinte, a banda ela é vista aí por muitos como um dos grupos mais clássicos do power metal do Brasil. Depois vocês podem nessa parte vocês podem até me corrigir, né, do Brasil. Qual é a maior essência para alcançar esse topo do sucesso? E me digam ainda quais as bandas que assim mais influenciaram vocês ao longo de toda essa carreira aí musical. Eu acho que em relação ao topo do sucesso, a gente ainda está nessa busca, né? Na verdade, a gente está batalhando ainda. Acho que ainda a gente não chegou lá não, porque a gente precisa ainda galgar alguns caminhos aí para poder precisa de uma turnê, né? Uma turnê fora do país, precisa de algumas coisas. Eu acho que precisa de mais uns 5 discos aí para fazer com que a gente... Tipo isso. Mas eu acho que, na real, esse reconhecimento tá ligado diretamente ao trabalho, sabe? Desde o início a gente sempre teve essa preocupação de fazer um trampo de qualidade, né? Então a gente tinha sempre essa preocupação de que a gravação tem que estar muito boa, que a arte da capa do disco tem que ser muito boa, as letras, as mensagens que a gente quer passar tem que fazer sentido e ter importância, né, no que tange as nossas vidas, né? Então, eu acho que esse reconhecimento está ligado a isso. Mas agora, em relação às influências, tem tanta coisa diferente que a gente gosta, né? Então, eu gosto muito de música brasileira, né? Então, a música brasileira está incorporada aí, de uma certa forma, no som da Age of Artemis, mesmo sendo uma banda de heavy metal, mas aí esse lado da música brasileira está sempre, acho que desde o segundo disco do The Waking Hour, ela já vinha aflorando, assim, né? Então... Qualquer músico, eu sempre falo isso, porque essa pergunta ela sempre surge, né? É muito comum ela é uma das principais para qualquer entrevista com um músico, né? Quais são as influências do seu trabalho e quais são as suas influências, né? Porque aí tem esses dois pontos. Tem as influências individuais, né? Para
E ainda vai além, né? Porque tem gente que eu entendo, eu conheço gente que tem, às vezes, uma influência. Por exemplo, eu conheço cantores que tem uma influência principal. É esse cara aqui é tudo para mim. E aí, Fera. Isso, e esse é. Mas eu conheço muita gente como eu que é tanta coisa, sabe? É tipo assim, beleza, eu gosto do domínio de vibrato desse cara, eu gosto da forma que esse cara faz os agudos, eu gosto do tipo de drive desse, eu gosto desse tipo de melancolia, eu gosto desse tipo de timbragem, desse tipo de. Sabe? Existem. Então, qualquer músico, assim, eu percebo que é muito comum ter muitas influências, né? Então, se for perguntar pro Giovanni mesmo, provavelmente ele vai ter um monte de influências, como ele falou, de música brasileira, então vai ter baixistas, então tem a influência como baixista e como compositor, arranjador. Eu gosto do play desse cara fazendo música brasileira, eu gosto desse tocando pop, desse tocando rock, desse tocando metal, eu gosto do arranjo desse cara, a forma que esse cara compõe. Então, tipo, é uma pergunta que ela às vezes ela é respondida de uma forma mais simples. E pode ser, mas também a profundidade disso que eu percebo em boa parte dos músicos é muito grande, assim, é uma profundidade muito grande. Então, por exemplo, quando pergunta para mim, como compositor, por exemplo, eu ainda me acho um cara muito simplista, ainda mais trabalhando com o Giovanni, que é um cara que tem muito mais experiência na parte de teoria e arranjos do que eu, né? Então a gente vai sempre compartilhando essas experiências e eu vou aprendendo com ele, ele vai entendendo como é que eu penso também né, e a gente vai somando. Mas que você me pergunta como é que como são suas influências como cantor? Aí, mesma coisa, eu falo, cara, olha, eu tenho essas influências no metal, essas influências do gospel, essas influências do pop, tá ligado? É muita coisa. Então fica sempre assim, é uma coisa que é muito mais aberta mesmo, né? Se você pegar ali o primeiro álbum da Artemis, né, o Overcoming Lemons, por exemplo, você vai notar que tem muita influência de power metal europeu, né? E pra caramba, assim. Então, com certeza, né, nítido que ali naquela fase, naquelas composições, havia muito disso. A influência daquele álbum estava ali, permeava mais o heavy metal europeu. Mas como o Giovanni também colocou já aqui, isso foi, né? A banda foi. Porque toda vez que você coloca um elemento novo, rola uma reação nova. É uma química, né? Pau, rola uma reação nova. Vai mudar. Mudou quando entrou o Giovanni, porque quando fizeram o Overcoming Limits, o Giovanni já não tinha participado tanto das composições, ou nada, não sei. Ele participou mais do play e dos arranjos de baixo. Já no segundo álbum, ele já participou mais como compositor. Então você já vê a diferença. Então, a galera, às vezes, tem que ficar ligada nisso, né? Às vezes a galera não entende muito quando muda bastante o som de uma banda, né, ou quando rolam algumas novas referências, influências, é porque rolou alguma química diferente ali. Então, cada álbum você vê que subiu alguma coisa, alguns elementos entraram para ficar, outros rola aquela paqueradinha, mas tem sempre ali o power metal, sabe? Então, existe esse lance do power metal, a Artemis tem, mas hoje em dia eu nem sei se eu considero a banda power metal, sei lá, que é muito. Power metal, às vezes a gente chama. Power metal, pensa em Halloween, Stratovarius, mas hoje em dia também tem gente que considera Evergrey como power metal. E não tem nada a ver, né? Então, tipo. Bom, gente, voltando aqui para o assunto do Overcoming, eu queria que vocês explicassem um pouco dos conceitos que são trazidos por esse álbum. Eu queria que vocês comentassem um pouco a respeito disso aqui. O Overcoming Limits, se a gente for fazer um resumo geral assim, eu acho que a temática está mais ligada a tratar como se colocasse um espelho e o que você vê por meio daquele reflexo é o que a gente coloca nas letras, né? Então, em resumo, está ligado diretamente ao ser humano, suas falhas, os seus anseios, né? Porque o heavy metal tem muito disso, esse lado tem que ser mais o lado obscuro, mais o lado melancólico, como o Ayrton colocou, né? Metafórico. Isso, muita metáfora, exatamente. Mas a metáfora, de uma forma geral, tá ligada diretamente ao ser humano, né? De como a gente vai mudando com o passar dos anos, né? A gente encara aquela máxima, né, que você aprende com seus erros, né? Então,
acho que isso resume todas as letras do primeiro disco, né? E ele, acho que a dúvida que você tem também, às vezes, de alguns dogmas, né? Impostos por algumas, sei lá, religiões, que seja. Então sempre está se perguntando, será que é isso mesmo que a gente está... O caminho da humanidade é esse, sabe? Então, esse é o resumo do texto, né? Estou falando em relação ao texto do disco. Se pegar todas as letras, vai sempre meio que ficar rodando disso. E o nome do disco não foi escolha à toa, né? Porque como a gente sabe que a gente tem as nossas limitações, mas ainda assim a gente consegue lançar um disco como aquele. Então, por exemplo, por isso que a gente está overcoming our limits, né? Então a gente está superando os nossos limites por todas as adversidades que a gente tem. Vamos continuar, vamos batalhar aqui para ver se rola alguma coisa. Então, eu acho que o Overcoming Limits, ele se resume, tá em todos os discos da Artemis, né? Todos os discos você vai perceber que tem alguma coisa ali dessa busca pelo crescimento, né? Individual e coletivo, né? Pessoal, agora vem cá, qual que foi o show mais marcante da carreira da banda e como que foi toda essa receptividade? Isso eu respondo. Primeiro, nossa, ó. Ô, mano, já perdeu a graça. Mas o mais marcante pra mim foi o único que eu fiz até agora, que foi o do Samamba Rock. Não, mas é brincadeira, vai. Foi marcante pra mim, é óbvio, foi o meu show de estreia. E também por outros motivos, né, que volta aí a frase, né, o texto do Giovanni, Overcoming Limits. Cara, aquilo ali foi Overcoming Limits, hein, cara? Meu Deus, ali foi pegado, né? Aquela coisa de... sempre rolam umas doideiras aí no palco, nos palcos da vida, né? E a Lady Murphy, que adora, né, sempre se meter com a gente. Enfim, muito legal. Mas isso aí foi uma brincadeira. O Giovanni vai falar melhor, porque, né? Vai, manda aí. Acredito que seja... A gente teve a oportunidade de tocar no Rock in Rio, né? Então, cara, que sensacional. A gente tocou no Rock in Rio de 2015. Então, não tem... Por vários motivos. Estrutura, palco, número de pessoas que estavam no evento. Então, não tem como você esquecer um show como esse. Né? Mas acho que pelos shows que a gente já fez, eu acho que cada um tem o seu... Mesmo tendo as problemáticas que aparecem, né? Problema de som, falta de energia, atraso, não sei o quê. Cara, acaba que é sempre uma diversão. Só para a gente estar junto já é uma festa, né? Então, total. Mas a gente tenta fazer o máximo que dá para ser o mais profissional possível em qualquer situação, né? Então, por isso que a gente investe tanto dinheiro. Inesquecível. Então, pois é. E a gente continua investindo tanto dinheiro em equipamento para soar melhor no palco, então ter uma boa monitoração. Então, para isso é para isso que a gente está evoluindo aí, né? Mas acho que... Mas a sensação é ótima de tocar no Rock in Rio mesmo. Assim. Imagina assim, cara, você subir no palco do Rock in Rio, é uma adrenalina e uma emoção assim que não tem descrição, né? Sem comentários. Muito bom. Espero bacana. Que a gente toque algum dia novamente aí, vamos ver. Vai com certeza. Pode ter certeza disso. Vai tocar aí com grandes bandas do cenário do rock, né, do metal em si. Quero que vocês, antes da gente encerrar o nosso bate-papo, eu quero agradecer muito, muito o convite de vocês, né? A Age of Artemis é uma banda sensacional. Vocês aí que ainda não escutou o som da banda, corre lá no... Enfim, passa aí as redes sociais da banda, YouTube, para o pessoal conhecer aí o trabalho de vocês, aí o som, para estar curtindo bastante. Show. Galera, vocês podem, né, acompanhar nossos trabalhos nas redes sociais, então siga a gente no Instagram, Age of Artemis Oficial com um F. Também, só procurar no YouTube aí que você vai achar facinho o nosso canal, Age of Artemis.
E se você quiser ver os nossos produtos, né? Comprar um CD, tal, comprar uma camiseta, né? Dar aquela força pra gente, né? Sabe como é que é a cena do metal brasileira? É complicado. Então, se você curtiu, né? Aí você vai lá no www.ageofartemis.loja2, é isso? .loja2, né? .com.br. Então, www.ageofartemis.loja2.com.br. É o nosso site e vai ter lá a nossa lojinha também. E procure no Spotify por Age of Artemis, lá você vai encontrar os nossos 4 álbuns aí, né? Então, Overcoming Limits, o The Waking Hour, o Monomyth e o Overcoming 10 Years, ok? Então, dá uma sacada lá no som da banda. Todos os álbuns, pode ter certeza. Eu sou o que mais pode falar isso porque eu entrei por último, então pode confiar. Ouve tudo lá que é sensacional. A banda realmente tem grandes trabalhos, vocês vão curtir, com certeza você curte metal, power metal, tal, vocal mais melódico, ou com bastante drive, com fúria, tem de tudo, cara, certo? Só teve cantor foda nessa banda, só teve músico foda nessa banda, então dá uma sacada lá, dê uma chance pra banda que você não conhece, e depois corre lá nas nossas mídias sociais, né, no Instagram de preferência, e manda um salve, fala lá o que vocês acharam, beleza? Galera, vai lá curtir o som da Age of Artemis, presente aí em todas as redes sociais. Tem uma informação importante também, que além da banda que a gente tem, cada um de nós, a gente trabalha dando aula, né? Então, o Ayrton... que bacana! Que legal! Então, o Ayrton é professor de canto, no meu caso, eu dou aula de baixo, o Gabriel e o Jeff são professores de guitarra, e o Ricardo Linassi é professor de bateria. Nossa. Então, também, quem tiver interesse em aulas, procura a gente, porque a gente também faz esse outro lado, né? Esse lado pedagógico aí, música. Né? A gente associa as duas coisas, né? Tem a banda e ao mesmo tempo, a gente trabalha como professor, né? Então, é isso. Funciona. Bacana. Não é difícil nos encontrar, né? É fácil. Não, se vocês forem lá na página do Instagram, por exemplo, que tá mais fácil, vocês vão conseguir encontrar o link para todos os perfis dos membros da banda lá e vai ser tranquilo. Você consegue seguir e acompanhar o conteúdo de cada um. Tranquilão. Para a gente encerrar, uma mensagem final para a galera. Começa, João. Bom, primeiramente, queria agradecer a gente, né? Gostaria de agradecer o espaço, porque esses espaços são tão importantes que vocês nem imaginam, né? Então, Kathleen, muito obrigado. Eu que agradeço. Você não imagina como você é importante nessa cadeia, né? O que você faz é muito legal. Então, continue. Se for por falta de apoio, né? A gente está dando o maior para você continuar esse tipo de trabalho, porque eu acho que as bandas precisam, né? Você precisa, o público precisa. Então, por isso que eu falei essa cadeia. E dizer para a galera que a gente já está trabalhando em músicas novas, né, Ayrton? A gente já está com esse... eu sou um pouco workaholic. Eu começo a fazer e eu fico, né? Eu fico agoniado, como aí me chama de agoniado. Aí eu fico empolgado. Na verdade, eu acho que a palavra é empolgado. Aparecem umas ideias, não, vamos lá, aí vai, e aí eu perturbo todo mundo, assim, né? Mas, assim, as músicas, a gente já tem esse norte aí de lançar músicas novas. A gente não tem uma data ainda, porque a ideia é fazer esse próximo disco com bastante calma, e a gente já está fazendo a pré-produção, né? Então já tem uma música, 2 músicas já encaminhadas, assim, que elas vão sofrer alguma coisa durante o processo, mas isso é natural, como sempre, né? E a ideia é trabalhar em outras nos próximos dias aí, e, sei lá, de repente pode vir um disco antes do que a gente imagina, né? Se eu for chutar aí, eu acredito que, não sei se a gente vai lançar esse ano, mas eu acredito que, eu tenho certeza que a gente conclui esse ano, isso, né? Porque a gente já estava nessa pegada desde o ano passado, né? A gente já estava pensando e querendo muito, mas ainda foi meio conturbado o ano passado, ainda foi um pouco conturbado. Acho que agora tá mais conturbado em outros sentidos, mas, né, na questão da banda, tá mais, a gente já tá mais
focado nisso, já era um foco para esse ano, e a gente já nem virou o ano, eu e o Giovanni, a gente já estava aqui trocando áudios e ideias e já se enrolando com essas músicas aí. E, cara, estamos empolgados e com certeza vai vir mais um disco muito foda por aí. Estamos empolgados e, cara, vamos lá. Acompanha a gente vai atualizando lá nas redes. Mas É isso aí. Bacana. Cara, vocês são demais, viu? Desejo muito sucesso à banda, Rage of Artemis. E é isso, gente. Vamos curtir aí muito metal do Age of Artemis. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Então, gente, valeu demais, demais mesmo vocês terem batido esse papo aqui comigo. E para você aí, deixa o seu joinha. E é isso. Então, valeu demais, pessoal. Tudo de bom para vocês. Obrigado, gente. Tudo de bom. Valeu.